Olá, classe, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um estudo de 2 Coríntios, né? Nós paramos em 2 Coríntios 2, de 12 a 14, né? E agora nós vamos dar continuidade. Então, primeiro nós vamos orar, pedindo a Deus para Ele iluminar nossas mentes, abrir nosso entendimento, para a gente entender e absorver o que está sendo ensinado. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra e aprender com o apóstolo Paulo, Senhor. Muito obrigada por esse espaço, esse tempo que podemos ter. Que Teu Espírito Santo venha agora nos iluminar, Senhor, venha falar conosco, venha aplicar o que aprendemos nas nossas vidas, Senhor, para que possamos viver vidas diferentes, Senhor. Muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, por tudo que ele viveu e ele deixou escrito, registrado para nos ensinar. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar vendo as 5 marcas de uma vida vitoriosa. Na aula passada nós vimos 2 e agora nós vamos ver as seguintes. Então nós vimos o otimismo indestrutível, é uma marca do cristão. É uma vida de gratidão, mesmo em meio a provações e dificuldades. Vimos também o sucesso constante, que a gente via isso na vida de Paulo. Mesmo diante de lutas avassaladoras, podemos estar sempre firmes e confiantes. Confiantes no Senhor, em quem nós colocamos o nosso olhar, né? Então, a outra marca é o impacto inesquecível, que está nos versículos do capítulo 2, do versículo 14, a parte C do 14 ao 16. E diz assim: por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Paulo trata do inesquecível impacto do cristão na vida das pessoas ao seu redor. O cristão, ele é o bom perfume de Cristo. Ele exala aroma de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Nós vamos entender um pouco isso, o que Paulo quis dizer com isso. Então, o pregador, que é o cristão, né, ele espalha a fragrância do conhecimento de Deus, tá? No capítulo 2, versículo 14, que nós acabamos de ler. Era costumeiro, no tempo de Paulo, era costumeiro nas procissões triunfais se fazer acompanhar por aromas agradáveis de queima de plantas aromáticas nas ruas. Paulo usa essa metáfora para dizer que Deus manifesta por nosso intermédio, pela pregação do Evangelho, a fragrância do seu conhecimento. Deus é conhecido pelas suas obras e pela sua graça. Ele mesmo se revelou na criação, na sua palavra e em seu Filho. Quando pregamos o Evangelho, espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vem pela pregação do Evangelho. O pregador, ele é o bom perfume de Cristo. Nós também lemos no versículo 15. O perfume aqui não é uma substância, mas uma pessoa. Nós somos o bom perfume de Cristo. O pregador, ao proclamar o Evangelho, ele espalha a fragrância do conhecimento de Deus. Nesse sentido, os pregadores são o próprio perfume. Nós não somos apenas perfume de Cristo, mas o bom perfume de Cristo. Um bom perfume tem 4 características que nós vamos ver aqui. Primeiro, ele é precioso. O perfume ele é precioso. Somos preciosos para Deus, somos a menina dos seus olhos. O perfume, ele influencia sem alarde. O bom perfume não consegue se ocultar. O perfume existe para ser espalhado. Ele se espalha, né? Naturalmente. Ele atrai as pessoas e ele torna o ambiente mais agradável. Assim somos nós, povo de Deus, somos o bom perfume de Cristo. Além de sermos sal
que dá tempero às coisas, dá sabor e não deixa estragar, nós também somos esse perfume que agrada, né? Que torna o lugar, o ambiente agradável. Paulo estende mais a metáfora e descreve as duas possíveis reações à pregação do Evangelho, ao acrescentar as palavras tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A pregação do Evangelho é aroma de vida para os que creem, mas cheiro de morte para os que se recusam a obedecer. Somos perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O cristão nunca é uma pessoa neutra. Ao espalharmos pela pregação a fragrância do conhecimento de Deus, essa mensagem inevitavelmente exigirá uma resposta do homem. Aqueles que ouvem e creem são salvos, e aqueles que ouvem e rejeitam se perdem. O mesmo ato de salvação que destruiu a morte para os salvos, tornou a morte irrevogável para aqueles que se perdem. Efeitos opostos seguem a mesma causa. O mesmo evangelho que abençoa uns, condena outros. O evangelho tem esta peculiaridade. Ele toca as profundezas da natureza humana e atinge-a mais do que qualquer coisa. O pregador, ele é agente de vida ou de morte. Está no versículo 16, que é isso que nós falamos aqui. O evangelho sempre exige do homem uma decisão. Ninguém pode ficar neutro em relação ao evangelho. O homem é escravo da sua liberdade. Ele está obrigado a tomar uma decisão. Fomos criados com livre-arbítrio, então a gente acaba sendo escravo dessa liberdade de escolher, né? Até os indecisos, eles tomam a sua decisão de não decidir. Quem não se decide por Cristo, decide-se contra ele. Jesus mesmo disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Para os que rejeitam o evangelho, somos cheiro de morte para a morte. O mesmo evangelho que salva o arrependido, condena o impenitente. Para os que aceitam o evangelho, somos aroma de vida para a vida. O mesmo aroma que simboliza morte para uns, representa vida para outros. A mesma mensagem que sentencia de morte os rebeldes, promete perdão e vida aos arrependidos e contritos. O mesmo mar que foi o caminho de libertação dos hebreus, foi o lugar de morte dos egípcios. Outra marca do cristão é uma integridade irrefutável. Aí está no versículo 17, 2,17. Paulo denuncia os falsos apóstolos que estavam entrando na igreja de Corinto, pregando um falso evangelho, com um falso comissionamento e com uma motivação. Eles visavam apenas o lucro. Então, nós vamos ver como não se deve pregar o evangelho e como se deve pregar o evangelho. Paulo vai ao encontro daqueles que estão pregando o evangelho de maneira errada, né? Um falso evangelho. Eles não são comissionados, nada, tá? Então vamos ver como não se deve pregar o evangelho. Comerciantes inescrupulosos usavam artifícios desonestos para adulterar o vinho, acrescentando-lhe água ou misturando o vinho ruim com o bom para aumentar os seus lucros. O mesmo acontece com pregadores que diluem a mensagem do evangelho, torcem a verdade e pregam apenas o que os seus ouvintes querem ouvir. Havia vários obreiros fraudulentos em Corinto que não tinham comissionamento de Deus, não tinham evangelho genuíno, nem motivações puras, mas estavam diluindo o evangelho e comercializando a palavra para obter lucro. Está lá no capítulo 4, versículo 2, que diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. E no capítulo 11, versículo 20, ele fala: de fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face.
Esses obreiros fraudulentos faziam do ministério uma fonte de lucro financeiro e não uma agência de proclamação da verdade. Eles não promoviam a Cristo, mas a si mesmos. Eles não buscavam a glória de Deus, mas a exaltação de si mesmo. E como se deve pregar o evangelho? A procedência da mensagem de Paulo, tá? Paulo, ele não fala de si mesmo ou em seu próprio nome, mas ele fala da parte do próprio Deus. Paulo não é a fonte da mensagem, mas canal dela. Paulo, como embaixador da parte de Deus, era obrigado a proclamar a própria palavra de Deus com irrestrita fidelidade. E o método, né? O método da mensagem. Paulo fala em Cristo, na presença de Deus. Ele é íntegro na mensagem e também nos métodos. Ele prega uma mensagem que vem de Deus e a apresenta na presença de Deus. A vida do pregador é a vida da sua pregação. Não basta ser aprovado pelos homens, importa ter a aprovação de Deus. A motivação do mensageiro. Paulo fala na presença de Deus com sinceridade, integridade e fidelidade. A mensagem de Paulo é divina, seu método é transparente e sua motivação é santa. Ele não prega para obter lucro, mas para manifestar a fragrância do conhecimento de Deus. Seu coração não é governado pela ganância, mas pela sinceridade. Outra marca do cristão é a realidade inegociável. Está no capítulo 3, de 1 a 3, que diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O apóstolo Paulo, ele continua sua defesa diante do ataque dos falsos apóstolos. Eles ostentavam diante da igreja de Corinto cartas de recomendação, enquanto Paulo não as portava. A apostolicidade de Paulo, sua integridade, suas cartas, suas palavras e conduta estavam em jogo. E é diante dessa situação que Paulo, mais uma vez, apresenta sua defesa. Então, nós vamos ver 4 verdades, vamos destacar 4 verdades nesse trechinho que nós lemos. A verdade escrita no coração é a mais legível mensagem. O mundo nem sempre lê as escrituras, mas ele está sempre nos lendo. Somos uma carta aberta diante dos holofotes do mundo. Nossa vida é um outdoor de Deus estampado diante dos olhos do mundo. Somos como uma cidade iluminada no alto de um monte. Nossa vida é uma espécie de megafone de Deus nos ouvidos da história. Cada cristão é uma propaganda de Cristo. Cristo é o autor dessa carta e também é o seu remetente. Ele a compôs e somos o poema de Deus, a carta de Cristo. A verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. A mensagem do Evangelho não é escrita com tinta que se apaga, mas é escrita pelo Espírito de Deus. Ela é escrita não em tábuas de pedras, mas no coração. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é selada pelo Espírito Santo e batizada no corpo de Cristo. Ninguém pode desfazer a obra que Deus faz. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo dos corações transformados pelo Evangelho. O que foi feito em nós é algo espiritual e permanente. O Espírito Santo não está produzindo em nós uma caricatura de Cristo, mas nos transformando de glória em glória na própria imagem dele. Está no versículo 18 do capítulo 3. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. A verdade escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. Uma vida transformada pelo Evangelho é um argumento irresistível, irrefutável e irrevogável em favor da verdade. A vida transformada dos coríntios era a carta de recomendação de Paulo. Está em 1 Coríntios 6, de 9 a 11.
Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Então, eles tinham tido uma vida transformada. Vários coríntios tinham tido uma vida transformada pelo Senhor. Só o Evangelho de Cristo transforma vidas. Só a verdade de Deus ilumina os olhos daqueles que estão mergulhados no obscurantismo do preconceito e nas trevas espessas do pecado. Nenhuma mensagem é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. A verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. A antiga aliança foi gravada em tábuas de pedra, mas a nova aliança foi escrita em tábuas de carne, isto é, nos corações. A lei é um mandamento externo, a graça é um princípio interno. A lei foi escrita fora de nós, a graça dentro de nós. A primeira nos fala o que devemos fazer para Deus. A segunda, o que Deus fez por nós. Paulo desbanca os argumentos dos falsos mestres e dos falsos apóstolos que estavam invadindo a igreja de Corinto e questionando a integridade do seu apostolado, dizendo que a pregação deles estava baseada naquilo que fazemos para Deus. Mas a sua pregação, a de Paulo, estava baseada naquilo que Deus fez por nós. Essa é a diferença fundamental entre viver na velha aliança ou viver na nova aliança. A velha aliança nos ensina a fazer o melhor para Deus, mas a nova aliança nos ensina que Deus fez tudo por nós. Estamos vivendo no tempo da nova aliança, debaixo da nova aliança. Então, estamos vivendo na era da graça. Não é o que fazemos para Deus, mas é o que Ele fez por nós, que é ter morrido por nós. E nós só precisamos receber isso. E aí a graça dele vai operar em nós, a santificação, a salvação, o perdão, né? Então a Bíblia diz, né, que não é pelo que nós fazemos, mas totalmente dependente de Deus. Nós não fazemos nada por nossa salvação, Ele que já fez por nós. O que nós temos que fazer é só receber aquilo que já foi feito. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter as marcas de um cristão na nossa vida, exalarmos o bom perfume de Cristo por onde andarmos, mesmo que não tenhamos oportunidade de abrir nossa boca, mas a gente vai exalar o bom perfume de Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima.